Pronto. Estamos aqui de forma inesperada, completamente inesperada, né? Era para ser uma conversa com a Cirlei de Sete Lagoas. Sete Lagoas, lá de Minas, só que ela recebeu visitas em casa, não deu, a gente vai remarcar para outro dia nessa semana. E aí o link estava solto aí pelas internets da vida. Marquinhos chegou na área com o pessoal, com Monotelha, com Gabi, a gente conversou. Aí começou uma conversa ali no o fluxo do fluxo da Edosglatt, né, no Messenger. Aí na área já chegou perguntando. A Dina que está em São Paulo, não é isso? Está querendo vir para o Rio para ver o set de locação do filme que o Marquinho está produzindo em rede, enfim. Essa coisa, isso que eu chamo de orgânico, entendeu, Priscila? Essa coisa completamente orgânica, onde todos os inputs, todas as perspectivas, tudo flui e conflui, né? De forma interativa, que é a riqueza, como bem colocou o Felipe, né? De toda essa história que nós estamos vivendo, né? Então, a gente está aqui para falar um pouquinho o que seria essa confluência de fluxos, né? Do fluxos, né? Mas, antes de mais nada, para gerar um contexto, para a gente não ficar muito perdido nessa brincadeira, eu vou pegar uma fala, sabe, Felipe, do encontro de ontem, que você não conseguiu chegar, nem a Prisquinha, nem a Nayara, o Marquinhos chegou, que foi o seguinte: como é que surgiu esse fluxos, né? O fluxo surgiu, gente, em função de muitos experimentos, muitas experiências de mobilidade, né? Como facilidade, mobilidade distribuída, que eu, Felipe, Deruíla, Patrícia, um monte de gente que estava participando, né? Chegando junto nas conversas do MOB P2P e do OVNI, né? Que é Objetos Viajantes Não Identificados, né? Estavam tendo sobre esse tempo todo, né? Foram muitas experiências nesse sentido, né? De sair de um lugar e para o outro, né? Um lugar e para o outro, e aí ser acolhido, vai por diante. Quando a gente fez uma chamada, né? Lembra, né? Quando nós fizemos, eu, você, Severino e Dax, fizemos uma chamada, né? Por encontraço da criptojornada, né? Edosglatt, aí em Alto Paraíso, né? Gravamos isso, lembra? Gravamos o vídeo, né? Esse vídeo que nós postamos e fizemos um post gerou inúmeras conversas, inúmeras confluências, né? Várias confluências de conversas, e nessas confluências de conversas que gerou, de fluxos, né? Enfim, variados, muitos, né? A gente percebeu que estava gerando uma intensidade de micronarrativas que estavam se emaranhando, né? Se embolando, de forma assim, como se fosse um fenômeno. Aliás, é um fenômeno, né? Um fenômeno interativista social acontecendo, né? Aos nossos olhos, né, Felipe? A gente começou a ver isso acontecer de tudo quanto é lado, quanto é canto, coisa e tal. E aí, com isso, é isso que a gente chama de um rio caudaloso, né? Começou a acontecer uma confluência de fluxos interativos, né? E essa confluência de fluxos interativos é que deu vida ao fluxos, né? Porque na chamada, depois daquela chamada que a gente fez, eu fiz um post falando de quem podia compartilhar facilidades, conexões e recursos, né? Para que o encontrasse se materializasse em Alto Paraíso. E aí, cara, aí o resto você já sabe, virou história, né? E continua sendo história, né? Então, assim, o Fluxos, na realidade, ele surgiu dessa intensidade de experimentações, de interações, de conversas, de micronarrativas, de não sei quantos nós, do nó e nós, né? De não sei quantas pessoas envolvidas nisso aí, né? Isso. Vinícius, mas aí esses recursos, eles estão indo para você e você está distribuindo isso? O que está acontecendo é que, como eu iniciei, né? Digamos assim, eu fiz a chamada, eu fiz a chamada com vocês, mas eu iniciei o post. Enfim, eu fui inicializador, né? Eu fui, digamos assim, a pessoa, o agente, né? O nó que puxou pela agregação das pessoas, que foi ativo, né? Que foi proativo. As pessoas acabaram identificando em mim, né? A pessoa para compartilhar as coisas, né? Tanto que não era só recurso monetário, entendeu, Nayara? Também foi recurso criptomonetário. Teve Prosper compartilhado, teve Ether compartilhado, teve gente oferecendo não sei o quê de conexão, de facilidade, entendeu? Mas, obviamente, que eu não quero nem desejo, né, continuar tendo esse papel, né? Então, a ideia toda é que a gente comece a se apropriar culturalmente, né, da dinâmica do Fluxos,
Oi? Desculpa? Eu acho isso importante. Você fala que não quer ficar nesse papel. Não, porque eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que as pessoas podem, de forma muito, muito tranquila, né, tá trocando entre elas, né, P2P, trocando entre elas o que se entende como facilidade, o que se entende como conexões, né, e recursos, vai por diante, entendeu? Agora, uma das... Olha só, Nayara, que interessante. A intensidade de conversas está tão grande que eu acordo de manhã e quando é 3 horas da manhã eu paro de conversar, pra você ter uma noção. Tá? O volume de conversas que eu tenho tido presencialmente, né, e virtualmente está super intenso. Né? E aí surgiu nas conversas, essa história, vamos fazer o mapeamento, né, dos nós, né, do que cada nó no seu dia a dia pode compartilhar de facilidade, de conexão, né, de recursos, para que as pessoas comecem a ter visibilidade, perceber quem são esses nós, vai por diante. E ontem teve um encontro à noite, domingo à noite, que foi maravilhoso, está gravado, eu vou subir ele daqui a pouquinho, né, para a gente conversar justamente sobre isso. Né? Porque, na verdade, é começar a tentar entender esse empoderamento. Quando o Vini fala, foi isso que eu tentei meio que sintetizar na conversa de domingo e eu acabei veredando no caminho, sabe? Mas é justamente isso. A pessoa está ali e ele também administra, sabe? E aí, tipo, essa disponibilidade é que vai tirar a centralidade da coisa, se ligou? Porque aí você está vendo um que pegou e está pedindo um pedido de recurso, e aí você vai lá e disponibiliza, porque é seu também, e é dele também. Só que ele está precisando de alguém ter essa conexão, né? Essa distribuição. E daí parte a ideia, né? É de empoderamento mesmo, sabe? Vai estar lá o recurso e você faz o recurso. Fala aí, Seb! Severino! Vocês estão me ouvindo, galera? Dá para ouvir? Tá, dá para ouvir você, Felipe. Manda ver. Eu vejo assim, tem essa dinâmica é super interessante do fluxo, né? Eu vejo que existem alguns desafios, né? Um deles que são parte dessa dinâmica, né? Dessa dinâmica convivialista. Um deles é a transparência, né? Isso faz bastante diferença no fluxo mesmo, né? Se a gente perde a questão da transparência e a transparência não somente é um dado, um número, né? Mas a transparência é realmente a escuta, a comunicação, né? Também. Se a gente perde isso, a gente acaba travando o fluxo. E como é que dá transparência no sistema quando ele começa, ele cresce muito, né? Quando esse chat ali, por exemplo, do Fluxos, ele fica grande, né? E com um grande número de pessoas e tal. Isso são questões que, por enquanto, não aparecem, talvez, mas que eu já vi outras experiências, né? Que eu já vivi. Diga, Bia, que eu já vivi, isso começa a faltar elementos, mas acho que a gente deve experimentar isso em breve, assim. A gente já tem algumas questões, né, por exemplo, que eu vejo, que é no Fluxos que rolou em Alto Paraíso, por exemplo, o lance dos prósperos do Taiwan para o Severino. Isso fica meio, tipo assim, demora, o tempo vai passando e tal, e a gente já tem um tempo já, né, com isso em aberto, não sei se tem aberto, está fechado, ou seja, faltam elementos para ver, visualizar, né? Faltam elementos que tornam isso mais dinâmico, eu acho. E aí a gente pode, aí acho que vai ser interessante abrir, né, lançar mão de ferramentas, né? Lançar mão de coisas que tem. Por exemplo, a planilha. Eu já usei planilha para isso também. Não funcionou a minha experiência com planilha. A galera não se adequou, se adequou e não se habituou. Talvez não seja algo que a galera curta mesmo, planilha.
não ficou legal, ela não curtiu. A gente vai ver isso agora, com planilha e tudo mais. Se rolar a planilha, por exemplo. Estamos com a experiência do Prosper. A experiência do Prosper está aí, está rolando, né? Tem vários percalços, várias coisas interessantes. E vamos ter a experiência da EBC também, né? Que vai entrar junto no Fluxos aí. Então são experiências que eu acho que tem tudo para agregar nesses quesitos de transparência, nesses quesitos de fazer as coisas fluírem, os recursos fluírem, né? Mas sabe, eu estava olhando mais para essa função, para esse elemento que, por exemplo, comunica, né? Tentando perceber se essa função, por exemplo, que a gente vê que algumas pessoas exercem de centralizar, no caso, na dinâmica do Vinícius, de fazer o post, né, o que você está chamando de proatividade. Se isso é realmente uma função de alguns que têm esse talento, ou se isso, em alguma medida, vai sendo absorvido por todos nós, que vai dinamizando isso de uma forma cada vez mais distribuída, né? Assim seria. Exatamente, Nara. Isso aí que você... Tem proatividade no momento. Peraí. Tá baixo. Fala, Severino. Proatividade não é talento. Proatividade é momento. Tem momento que você está proativo, tem momento que você está menos proativo. Mas, para mim, não tem... Aumentou, melhorou agora? Para mim, não tem a ver com um talento. Tem a ver com quando você está organicamente naquele negócio, daquele jeito ali, flui. E às vezes você está com tanta energia estagnada que não flui. Agora, por exemplo, a gente já tinha começado com o Vini, o meio Prosper do Taiwan, em vez de... demorou para cair, mas quando caiu dobrado. Tem um Prosper, entrou um Prosper na carteira. Eu estava para falar com ele. Aí falei com ele hoje. Ele, como é que a gente faz? Eu ia entrar em contato com você para ver esse negócio de preço do gás que você entende. Eu tô meio por fora, você disse que tinha mudado o gas price, não sei o quê. O que você acha melhor? Ele falou, de repente, talvez é interessante ficar aí já ficar aí para uma iniciativa que você ou o DAX possa ter no futuro. E a gente vai tecendo, vai conversando sobre isso. Então, potencialmente, a gente já tem esse meio Prosper. Mas esse meio Prosper materializou agora. E não ele não está totalmente materializado ainda, porque ele falou, vamos conversando. Mas está aí no ar. E agora está ficando transparente isso. Mas ele ainda está... ele é um Prosper e... Então, eu não entendo que seja algo para centralizar isso que o Vini faz, por exemplo. Eu entendo como uma pegada a mais de estar na proatividade mesmo, já estar no fluxo, estar com as coisas acontecendo e mais... que esse negócio daquele diagrama da rede... Todo mundo com distânciazinha igualzinha uns para os outros e tudo, aquele diagrama distribuído do Barra não é bem assim também, né? O Vini, eu imagino que ele está com mais pontes, mais conexões entre os nós. Ele está em um lugar que tem mais parcerias já firmadas, mais as comunicações com vários clusters estão mais abertas, os canais, e com isso ele está nesse lugar mais proativo agora. Que esse lugar, Severino, a gente já vem chamando esse lugar, né, de um lugar de netweaving, né, um lugar de animação em rede, né, que diz respeito à conectividade, que diz respeito à geração de micronarrativas, e que, em última instância, né, nas pesquisas, investigações, no meu próprio modo de vivendi, né, no meu dia a dia, que não é de hoje, como vocês sabem, né, ele conversa completamente com o convivialismo, né? Várias configurações de convívio com várias pessoas, né? Eu não sei dizer, sabe, Nayara, quantas pessoas hoje eu tenho configuração de convívio presencial e virtual. É muita gente, né?
E é muita gente com quem eu converso e tem micronarrativas há muitos anos cronológicos, né? Mas que estão sempre frescas no kairos, né? No subjetivo, no relativo, né? Essas conversas. Então, é muito por aí, né? Mas o que o Severino falou, eu concordo, grau, número e gênero, né? Assim, não existe nenhuma intenção por parte de mim centralizar absolutamente nada, né? Muito pelo contrário. Se trata da gente, com o tempo, né, com as conversas, com as narrativas, as pessoas irem, sabe, se apropriando da proposta de valor, né? E na medida que elas vão se apropriando, e veja, essa apropriação não é uma apropriação intelectual, correto? Essa é uma apropriação comportamental, uma apropriação de mindset, né? de mentalidade, é uma apropriação de hábito, de mudança de hábitos, né? Entendeu? Então talvez isso que eu estou observando também tem a ver com o tempo de experiência. Então, de alguma maneira, talvez, porque eu entendo quando você fala, sabe, que não é um talento, é um momento. Isso também faz sentido para mim. Mas eu vejo que parece que tem algum elemento também que agrega valor, assim, e eu acho que nesse caso talvez também possa ser o tempo de experiência que você tem dentro dessa dinâmica. Pode ser, Vini? Claro. De alguma maneira, se coloca nesse lugar de estar conectado com tantos clusters, né, que o Severino falou, diferentes, a partir desse tipo de interação. Exatamente. Eu vou dar uma... Em Severino e Felipe, Marquinho e Priscila, eu vou fazer um negócio aqui que eu acho que fica melhor para a gente conversar em cima, até para, né, melhor nos entender aqui na nossa conversa, né, se vocês me permitem. Espera aí um minutinho só. Eu vou abrir aqui uma janela, tá, gente? E aí fica fácil, né? Quer dizer, fácil. Vai ficar mais fácil da gente conseguir conversar em cima, né? Pronto. Tá abrindo aqui. Vamos lá. Espera aí um minutinho só, galera. Share screen. Vamos lá, rapidinho. Tá meio lento aqui. Espera um minutinho só. Foi. Aí. Quem tá vendo aí? Eu. Tá todo mundo vendo? Então, beleza. Então, Nayara, isso aí foi uma tentativa no final do ano passado de mostrar diversos clusters, né? Cada bolinha dessa aí, cada cluster, cada organismo desse aí, e não que eles estejam tão bem definidos, né? A membrana deles é completamente maleável, né? Então, se intercomunicam, né? Se interconectam permanentemente. Então, por exemplo, nesse sentido aqui, sabe, Nayara, você está aqui, ó, na criptotrilha Alto Paraíso, ó, né? Nessa bolha aqui, né? Aqui do lado esquerdo de quem olha para o vídeo, né? Uhul! Aí você tem aqui essa bolha, inclusive, esse cluster, esse organismo, está ligado à criptotrilha E2C, que é um pouco maior, que tem, pelo menos quantitativamente falando, umas 60 pessoas fazendo, né? Mais ou menos, pelo que a gente sabe, né? Que está ligado a uma bolha maior, que é a criptojornada, que tem várias criptotrilhas, não são só essas duas, são muitas outras, né? Ilustrativamente falando, né? Que está ligada a outras bolhas que nem estão aparecendo aqui. Aí tem aquele trilho do Sidechain aqui atrás, tá vendo? Que o Marquinhos está ligado, que o Tony está ligado, que o Valu está ligado, tem um monte de gente. Aqui o trilho do Sidechain hoje tem um volume enorme de pessoas. A Dina, que acabou de falar ali no Messenger, né, do Facebook, do Fluxus, né, o fluxo do Fluxus, ela está em São Paulo, ela quer vir para o Rio, ela faz parte dessa bolha aí, né, desse organismo, desse cluster, né, daquilo do Sidechain, né? Então, assim, aí você tem ainda... Dina, né? Oi? A Dina, né? A Diva aí. Eu vou fazer uma criptotrilha. Oi? Eu vou fazer uma criptotrilha também. Então, por favor, meu amor, vai ter mais um cluster nascendo. Teoria monetária e teoria da moeda. Aí que acontece. Essa prisquinha. Aí você tem o Gleb, que nem todo mundo... Não, mas eu tô
falando sério, porque tem uns... Desculpa te interromper, Vi, mas é que eu acho essa ideia que eu já estava... Uma coisa que eu já estava pensando, que eu achei legal. Tem uns professores da Universidade do Rio Grande do Sul, uma galera da economia, que quer estudar, que quer conhecer, né? Eu tô ligado, é o Leonardo Retamoso. Eu tô ligado. Não, Ele falou... professora Gláucia. Ah, a Gláucia. Isso. E um monte de gente legal, sabe? E aí eu tô pensando em fazer um grupo de estudos. Aí também com o pessoal da Uninômade e tal, chamar o pessoal todo, entendeu? Show de bola, por favor. E, obviamente, nós, né? Fica completamente à vontade para abrir essa grita trilha, né? Para ontem. E aí, seguindo aqui, galera, você tem aqui, ó, a Ituverava, né? 885, que é em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Você tem um experimento... Jacarepaguá, cara. Ali é freguesia, né? Jacarepaguá, né? Então, isso aí. No Rio de Janeiro. Marquinhos tá aí. Aí você tem... Fala tudo pra você ver. É que, tipo, eu tiro a imagem, porque senão fica ruim pra mim. Sem a imagem eu consigo escutar melhor. Fala sério, tá querendo parecer mais jovem. Fala aí, Bira! Suave! Tamo junto, meu irmão! Suave, e você? Tamo aí na atividade. Tamo junto! Vocês? Valeu, Ura! Lembrei de outra coisa. Voltando, lembrei da motivação inicial, que em mim, né? A minha. Que era, você falava do recurso disponível, naquela estrofe poética. A minha pergunta foi... você já está respondendo. Então, esse recurso foi a partir da interação com várias dessas pessoas, a partir das chamadas que você fez sobre a proposta e tal. E aí, elas começaram a depositar na sua conta, foi isso? Foi o passo, eu só queria entender se a dinâmica arrasa a conversa. Exatamente. Chegou um dado momento que o cara queria saber como é que ele faria, né? Eu falei assim, cara, fica à vontade. Se quiser, eu disponibilizo a minha conta, você pode depositar que eu compartilho isso com tranquilidade, né? Por exemplo, o Severino recebeu essa parte toda de criptomoedas, essa dinâmica ficou com o Severino, por exemplo, né? Ele recebeu o próximo. E por que essa dinâmica não é igual, ou não está dentro do modelo da poupança distribuída e quando você fala de mapeamento dos recursos, isso também não se assemelha ao ambiente da Prospera, só que com foco seria no bem comum, né? Só essa, a dinâmica parece muito parecida. Na realidade, são parecidas, mas são completamente diferentes. São absurdamente diferentes. Em vez de eu responder você, eu vou pedir para o Felipe falar, que ontem ele fez uma fala sobre isso muito boa. Né, Felipe? No encontro passado aí. Fica à vontade. Eu vou aqui. Tem um ponto que eu acho... Eu vou falar o ponto que eu acho que converge, mas não com a dinâmica da Prospera. Porque eu vejo duas coisas, assim, eu vejo a Prospera e o Prosper. A dinâmica da Prospera é uma dinâmica individualista, no sentido de que a gente olha primeiro o indivíduo, né? Olha primeiro, a gente se olha, assim, só se olha. A gente só olha através da gente, né? A Prospera. As decisões... Oi. Desculpa, seu áudio tá dando um chiado. Será que tem algum... Ou só eu que tô escutando isso? Para mim tá um pouco difícil... Tá estourando. Tá clipando. É que esse computador que eu tô, ele não tem o melhor áudio. Mas peraí, deixa eu ver se eu consigo dar uma ajeitada nele rapidinho. Melhorou um pouco? Melhorou, ficou mais baixo. Aí. Vamos ver se eu escuto como se ele estivesse aqui do meu lado. Isso, berrando. Na Prospera, enfim, a dinâmica que a Prospera sugere, as experiências que a gente tem, a gente se coloca como
um único indivíduo, né? A gente olha o mundo como indivíduo. Eu vejo que na dinâmica, por exemplo, da criptojornada, a gente se enxerga como pessoa. E como pessoa a gente é misturado. Não tem como se definir uma coisa que seja assim, um indivíduo, nesse sentido, né? Tipo, é tudo misturado, né? Eu e você somos uma soma, forma um organismo, enfim. É mais ou menos por aí. Mas, é isso aí. Mas, entretanto, eu vejo que o Próspero, ele não assume uma característica de Prospero criptojornada, por exemplo. O Próspero é um objeto comum e a gente usa de acordo com a perspectiva que a gente tem, que a gente quer ter, com a experiência que a gente quer ter. Por exemplo, para mim é a mesma coisa o dinheiro, né? O dinheiro é a mesma coisa. É um objeto comum que a gente utiliza ele de uma forma que a gente dá a perspectiva que a gente quiser, com as crenças que a gente quiser ter. E aí, nesse sentido, o Próspero, para mim, ele é uma ferramenta sensacional, porque ele é construído em blockchain. Então, o que é que acontece? Na dinâmica, por exemplo, que a gente fez com o Vinícius e no primeiro fluxo, centralizar, quando você centraliza na conta do Vinícius, a gente garante uma certa confiabilidade no sistema, né? Que só ele vai transacionar e tudo mais. Mas imagina que essa conta o Vinícius resolveu passar para todo mundo a senha e agora todo mundo pode usar. E a conta bancária, ela não é uma ferramenta feita para isso. Então, ela não vai discriminar quem fez a operação. Ela não vai garantir segurança alguma sobre isso, né? E, pelo contrário, a gente pode ser até multado ou receber uma contrapartida do banco por estar fazendo isso, do próprio sistema financeiro lá. No blockchain, o Próspero ele é projetado para que isso aconteça, né? Para que tenha exista uma lógica onde tem uma poupança que todo mundo pode operar essa poupança, independente de um centro, né? Como é um blockchain distribuído, então qualquer um pode, é uma conta que eu posso pegar, usar, não preciso necessariamente falar com ninguém, faço a transferência, né? Só é P2P, tudo P2P, mas tem uma conta que é conjunta, essa conta é da comunidade. E tem toda a transparência e tem toda a rastreabilidade. Agora, o Próspero tem a dinâmica dele também, que o Oswaldo instituiu, que aí tem a ver com a dinâmica da Prospera, não foi criado organicamente, foi o Oswaldo que criou isso, né, junto com as interações que ele tinha lá, que ele quis incluir lá, e tem toda uma dinâmica inflacionária, tem a dinâmica dos iniciadores, tem a dinâmica das moedas iniciais, a oferta inicial de moeda. Então, ela tem uma construção prévia, o Próspero, que essa construção prévia não muda, né? E para mim, isso não é tão legal assim no Próspero. Eu acho a dinâmica do Próspero, a que eu falei antes da poupança coletiva, muito legal. Só que quando você usa o Próspero, você opera o Próspero, você também opera a dinâmica inicial dele, né? Você também opera, você também participa disso, dessa coisa inicial, da inflação, etc, 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 né? Que tem uma série de implicações isso. Então, é bem complexo, mas eu acho fantástico a solução do blockchain, né? Por isso que eu acho a E2C, se a gente for realmente fazer E2C em blockchain, ou utilizando o blockchain Próspero, ou qualquer outro blockchain, eu acho que é fantástico para o fluxo. Porque começa a complicar quando você usa só uma conta, duas contas. Tem questão de imposto de renda, tem várias coisas, né, que vão implicando assim, uma em cima da outra. Então, vai implicar o próprio fluxo, na verdade, né? Alguém mais quer comentar em cima? Compartilhar a perspectiva. Enfim, a Nayara botou um questionamento e, obviamente, cada um tem, né, uma perspectiva diferente. Vamos lá. Eu acho isso que a Nayara falou muito interessante. Deixa eu só fechar minha janela, porque tá um barulho danado da rua. Enquanto isso, eu vou falando.
porque ela deixou a cadeira vaga, então, para a gente não perder tempo. Não, olha só. Não, eu, por exemplo, acho que isso tem que ser uma. Tem, né? Tô falando, no meu modo de pensar, né? Deveria ser como mesmo a gente se propõe a ser, distribuído. Aí, nesse sentido, eu acho que tem que ter ou deveria ter, ou seria, se fosse possível, ter um tipo de. É porque eu sempre o Vinícius fala da questão acho que encarar a horizontalidade não pode ser só como total falta de autonomia, né? De uma pessoa ter um pouco mais de controle sobre as coisas que acontecem. Daí eu acho que o Vinícius não é um controle direto, né? Não é um controle que ele possa intervir, mas ele, de certa forma, atua com muito engajamento em todas as criptotrilhas e isso faz com que ele consiga ter uma visão do todo, né? Eu, por exemplo, não estou engajada em todas as criptotrilhas. Então, a minha visão é sempre do que eu estou engajada, né? Então, eu acho que a coisa mais organizada financeiramente, com autonomia, ela é mais interessante. Agora, como fazer isso para não ter... Porque eu acho que o que está acontecendo ali dentro da Prospera é muito questionamento sobre o poder econômico que algumas pessoas têm por terem muito Prosper, né? Que levam mais, mordem um percentual maior da poupança. E aí, quer dizer, ele cria uma certa preferência ali de recebimento, né? E isso eu não acho legal. O que eu acho legal é, por exemplo, essa união por projetos, sabe? Então, ela é como se ela fosse mais flexível. Então, qual é o projeto? A criptotrilha, vamos supor, Alto Paraíso tem um projeto específico. Então, você faz sempre um investimento no projeto. Você não precisa fazer um investimento na economia como um todo, entendeu? E aí eu achei aquele encontro nosso sobre o Holochain muito interessante, porque o Holochain tem um desenho mais ou menos assim, né? Com os aplicativos, né? Você investe num projeto de um aplicativo, quer dizer, você não está comprando o Holochain como um todo, apostando em todo o ecossistema de uma vez só. Não sei, são coisas que eu acho que eliminam muitos problemas de relacionamento, que aí já são problemas de ego, que às vezes que ocorrem mesmo dentro de cada subsistema desses. Pri, mas não é só isso o negócio do Prosper, né? É. Da acumulação, mas ao mesmo tempo tem um estímulo a você não acumular muito, porque a valorização da moeda se dá na medida que você está apostando, você está pegando seus Prospers e colocando em objetos que você acredita. Porque na hora que você está colocando os Prospers ali, no mesmo meu entendimento agora de ouvir as pessoas falando, mas não de me ver nesse lugar de pegar os Prospers, que é pouca coisa que eu tenho, e pegar e colocar em alguma coisa. Porque na hora que você coloca esse dinheiro, eu estou pensando aqui, pensando em cima. Na hora que você pega esse Prosper e você coloca em determinados objetos, alguns deles pode ser que não dê retorno e você vai estar com menos grana e vai estar recebendo menos da poupança coletiva distribuída. Mas se você como é que vocês sentem a inflação dentro da Prospera? Oi? Como é que dá essa diferença? Como é que vocês... se você consegue aplicar os seus Prospers em um objeto e ele começa a dar retorno financeiro, aquilo dali vai reverberar para o ecossistema inteiro. E
e isso se reflete numa valorização do valor do preço do Prosper. Então, se você fica acumulando muito e não investe, você não está usando para investir, a tendência é que o valor do Prosper vai estar desvalorizando. E não é bom. Pelo menos é o que eu entendi do que a galera estava trazendo lá. O Vini e Felipe estão acompanhando isso também. De repente, podem estar vendo de outro jeito, mas até onde eu entendi, tá assim. Então, não é só a questão, se ficar só acumulando, não funciona tão bem. Porque o cara, por exemplo, tem 240 mil prósperas, ele virou um rentista, né, dentro da plataforma. E ele está sendo remunerado só por ter investido na moeda. Mas aí tem Prosper, tem emissão toda semana, todo mês. E com isso vai desvalorizando isso que ele tem. Então, esse rentismo, ele não cabe, porque tem uma diminuição do valor à medida que vai emitindo mais. Então, se a pessoa não mexe a bunda dela e faz acontecer, aquele troço não faz muito sentido. Entendi. Eu acho que Pegar e botar em ação, por exemplo. Se eu fosse especular, eu não ia escolher Prospera para especular. Eu ia escolher mercado de ações. então, por isso que o Vini ele já deu algumas provocações sobre a E2C, né? Como é que poderia ser, fiquei com algumas coisas na cabeça. Por exemplo, a geração de moeda entre pessoas. O Próspero, por exemplo, né? Se a gente pega Próspero, pega dinheiro, como é que ele é gerado? Ele é gerado através de uma instituição central, né? O Próspero foi gerado também através de uma instituição centralizada. Então, como o dinheiro e várias outras moedas no geral, né? Eu ainda não conheci nenhuma moeda que fosse gerada entre pessoas. Pode ser que exista aí, Gigort, alguma coisa assim, mas ainda não vi. Deve ser uma experiência. Eu acho super interessante isso. Isso é interessante, né? Como é que isso vai acontecer? Tem uma experiência interessante, sim, que é do sistêmico, né? Não sei quem esteve no sistêmico. Não é, o sistêmico, ele tinha uma dinâmica assim. Ele podia ser gerado entre pessoas, porque você poderia dever infinito, né, e ter saldo infinito. Então, eu poderia, enfim, gerar a dívida que eu quisesse para mim mesmo, né? Então, eu conseguiria gerar moeda, quer dizer, gerando essa dívida, ou então gerava uma dívida, depois esperava vir um dividendo para mim, né? Para saldar isso. Então, tinha essa dinâmica no sistêmico. Eu gostei muito, foi uma experiência que durou muito pouco tempo, operando mesmo. Mas isso foi super interessante no sistêmico. Foi uma coisa interessantíssima. E foi muito, assim, agora a característica que aparenta, né, na moeda, ela fluía muito, ela tinha um fluxo incrível, assim, fluía muito, mas o controle não existia praticamente o controle, né? E para você valorar isso em dinheiro também é outro fator que não sei se seria possível, como seria possível. Era bem doido. Porque Então, isso que vocês estão falando também tem a ver, na real, leva para esse lugar de novo do lastro da moeda, né? A gente... Nayara, na realidade, nenhuma moeda tem lastro, né? Porque Então, e quando você entra nesse lugar do que o Felipe estava falando, é justamente isso, né? não tem exatamente. Lidar com isso. Nenhuma moeda tem lastro. O que, na realidade, ela tem é capital social, né? Ela tem apropriação cultural e capital social. A gente pode chamar isso de lastro, vamos dizer assim, né? Mas nenhuma instituição, nenhuma instituição, seja ela estadocêntrica ou mercadológica, ela pode garantir o lastro de uma moeda, né? Isso não existe. Mas, de qualquer forma, gente, deixa eu tentar puxar a sardinha aqui para a dinâmica do fluxos, né? A gente conversar um pouquinho mais sobre isso. E até eu sei que isso acaba, obviamente, né? Olha o que eu acabei de falar para você, Nayara. Olha para esses clusters, esses organismos aí, vê como é que está tudo interconectado, né? Se isso fosse dinâmico, se essa imagem que vocês estão vendo aí fosse dinâmica, estava tudo se emaranhando, se interpenetrando, formando outras coisas. Quer dizer, não seria uma coisa, obviamente, stand still, assim, né? Congelada dessa forma. Não é, evidentemente, né?
é um borbulhamento, né, constante. Né? A gente está falando de uma coisa orgânica, é um borbulhamento constante. Bem, o que eu queria puxar é o seguinte: toda essa dinâmica do fluxo, que nasceu, né, da confluência de fluxos, da dinâmica do MOB P2P e do OVNI, né, que são dois clusters, né, que estão profundamente interligados e que estão interligados a tudo e a todos, né, já é, de certa forma, um experimento social, né, uma experiência de geração de sociabilidade, de convivialismo, né, de proximidade, né, que vai servir como aquecimento, né, para a gente ganhar musculatura em termos de percepção, apropriação, para a própria E2C, né, a própria E2 Gladstone. Com certeza absoluta. Né? Uma coisa vai conversar com a outra. Mas até lá, a gente tem muitas conversas, sabe, Nayara, para fazer sobre o próprio fluxo. Né? Mas não só conversas. Né? A gente tem muita experiência para realizar, né? Muita mão na massa, muita coisa para fazer juntos. Né? E entre as coisas que a gente tem para fazer juntos, tem, por exemplo, uma série de sobrecargas que a gente quer neutralizar, que a gente quer dissolver na dinâmica do fluxos. Tem a sobrecarga em cima da Priscila, tem a sobrecarga em cima da Samara, tem a sobrecarga em cima do Severino. Né? Então a gente quer, isso já é um desejo, pelo menos que eu percebo, de muito dos nós, né? De muitas das pessoas que estão ligadas à dinâmica da estação como um todo, né? Não especificamente de uma coisa ou outra. Né? A dinâmica da animação em rede da estação. Né? Em especial, obviamente, da criptojornada, do Gleb, né, das criptotrilhas, coisa e tal, mas é isso. Né? Então, essa já é uma dinâmica que já está acontecendo. Hoje mesmo, eu fiz o depósito, né, de R$200 na conta da Priscila, né, como já começando a fazer, descarregar essa sobrecarga. E a ideia é que a gente consiga dissolver completamente, mas completamente mesmo, qualquer sobrecarga da Priscila num espaço muito curto de tempo. Né? E na sequência a gente vai fazer, ou em paralelo, vamos fazer isso com a Samara e vamos fazer também com o Severino, né? E muitas questões. Olha, já vem fazendo, né, Severino? De muitas formas, essa história aí. Esse próprio surplus, né, de 0,5 Prosper, de forma imprevisível e não programada, não deixa... Eu vou te falar por que o Taiwan conversou assim com você. Ele conversou assim com você porque ele vem acompanhando as conversas, né? Ele falou para mim que vem vendo os vídeos na medida do possível, acompanhando. Ele viu o nascimento do Fluxos, né? E foi um dos caras que, né, compartilhou 0,5 Prosper. Né? E ele entende que isso aí já é alguma coisa, em termos experiencial, né, em termos de experiência, muito rico para o momento que a Prospera agora, como ambiente, está passando, essa mudança de pele da Prospera está passando agora. Né? E ele também entendeu que o Fluxos é uma coisa nascente, né? É um filho, é alguma coisa que foi gestada, né? Com o volume de interação, né? O volume de micronarrativas do MOB P2P e OVNI, mas que está ganhando vida própria, né? E que está se linkando a todos esses clusters, essas bolhas, esses organismos que vocês estão vendo aí, né? Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Não sei se vocês perceberam, a cada dia que passa tem gente que pede para botar ali no fluxo. Aí eu boto 5 pessoas, boto mais 6, boto mais 3, boto mais 4, boto mais 2. Porque são pessoas que estão começando a se apropriar da história, né? É isso, gente. Mas só outra coisinha. E o que você acha que... Vocês que estavam na experiência... Eu também estava, mas eu perdi algumas partes. Porque vocês estavam juntos lá no Rio. O que fez essa dinâmica ser dessa forma, assim, de acontecer a sobrecarga para depois ter essa dissolução, assim, né? Isso foi tudo muito rápido. Digamos assim, a catarse, né? A confluência de fluxos aconteceu de forma muito rápida e não se teve tempo de dar tempo ao tempo de gerar conversas com todo mundo, inclusive não só com Priscila e Severino, mas com todo mundo, né? A gente foi fundo, foi fazendo, foi botando a mão na massa e foi acontecendo, né? Como toda a experiência disruptiva nascente, né? Às vezes, ainda mais que é orgânica, né? Tinha e tem, não tem, né? Não tem uma interface organizacional forte.
né, ela foi nascendo com essa experiência. E, obviamente, que isso gera conflito. Veja, conflito, gente, é bem-vindo, tá? Conflitos nos humanizam, né? Os conflitos... Eu não estou falando de guerra, não, tá? Estou falando de conflito. Né? Os conflitos são bem-vindos, né? Então, conflito... Falando de vida. De vida, exatamente. Manifestação de vida, sair da inércia, né? Sentir as dores, sentir as alegrias, né? Compartilhar os momentos, enfim. É isso, conflito é isso. Conflito é bem-vindo pra caramba, né? Na dinâmica da estação, né? Experimental. Por exemplo, agora, quanto mais conflito, olha que interessante, quanto mais conflito, menos ruído. Quanto mais conflito, mais atrito e menos ruído. O que tem acontecido na dinâmica da Prospera é que lá tem se evitado o conflito, tem gerado muito ruído, e esse ruído está gerando um residual tóxico. Né? E esse residual tóxico chegou a um ponto que, por exemplo, dada a metacondução, né? Metacondução que o Oswaldo vinha fazendo na dinâmica da Prospera e do Próspero, não, da Prospera de uma forma geral, acabou gerando um volume de ruído absurdo, né? que deixava todos extremamente tensos. Né? E não foram poucas pessoas que saíram dos WhatsApps, né, dos grupos formados para não sei o que, não sei lá, coisa e tal. O próprio Oswaldo saiu. O próprio Oswaldo saiu para voltar, acho que uma semana depois, não sei, enfim. Mas é isso que eu estou falando. Então, o aprendizado que a gente vai tendo, a gente vem tendo na animação da estação, é isso, né? Que quanto mais conflito, quer dizer, quanto mais atrito, mais conflito, mais se humaniza o campo, né? Menos ruído se gera, né? E menos ruído se gera mais percepções, mais perspectivas, mais entendimentos, né? E mais fluxo. O resultado disso tudo é fluxo. Né? Eu queria também colocar assim, uns acontecimentos que rolaram lá no início da Prospera, né? Do Prosper. Primeiro, tinha um grupo do WhatsApp, né? Que lá no início, como tinha bastante interação, logo nos primeiros 15, 20 dias, então era um grupo que estava assim com suas 150 pessoas, 200 pessoas, mas um processo que estava todo mundo aprendendo, então não tinha aquela coisa, né? Era muito aprendizado, então não tinha criado ainda uma dinâmica meio hierárquica do tipo, eu já sei, peraí que eu vou te ensinar agora como é que opera e faz. Isso começou a acontecer, alguns dias algumas pessoas começaram a cair nesses papéis. E eu estava lá acompanhando, vivendo tudo isso, e chegou no limite do grupo, 255 pessoas, né? E eu já estava ansioso, meio que ansioso, esperando já esse momento acontecer, que a gente já via, era iminente que isso ia acontecer. E chegou nesse momento, que era o momento de acabar o grupo, porque ele estava limitado a 255 pessoas e não ia ter mais como continuar. E era super interessante, a gente queria distribuir mais, né? Quer dizer, o papo que estava rolando lá no momento era isso. A gente, galera, acabou o grupo, a gente sai, quer dizer, quem tiver entendendo a dinâmica, sai fora e vai nos objetos, vai nos outros grupos, vai viver a vida, sabe? Vai interagir, continua dentro das suas pesquisas, suas experiências e usa o Prosper dentro das perspectivas que você vai criando, dentro dos objetos que você vai desenvolvendo, com as pessoas que você estiver convivendo. E para mim isso era, quer dizer, para mim era muito natural isso eu já estava ansiando que isso acontecesse. Entretanto, eu fui a primeira pessoa a sair, um dos poucos que saiu, quando atingiu esses 255, né? Eu acho, não sei o que acontece, enfim, cada um pode entender, ver o que a gente consegue explorar sobre isso. Mas não sei o que aconteceu, por que isso aconteceu, mas uma coisa central, as pessoas ainda queriam essa coisa central, o grupo central, assim, onde eu pudesse chegar lá, interagir e, quem sabe, entender o que está acontecendo. E não queria perder esse entendimento, cair desse entendimento e falar, não sei o que acontece com o todo, eu participo do todo, mas eu não sei o que acontece, eu não tenho como saber, está tudo bem, está tudo certo, eu só tenho como alcançar aonde eu consigo alcançar. E mesmo assim, está tudo certo.
né? Mesmo assim, eu integro um sistema que funciona assim. E não sei, eu acho que até hoje isso é difícil de compreender, de aceitar, talvez. Para mim foi algo, não é fácil, mas foi algo que eu me joguei de cara, assim, logo, entendeu? E eu acho que essa dinâmica, eu percebo que esse movimento pro Fluxos, para ele ser, pelo menos para mim, ele faz muito sentido também. Né? De não só enxergar, por exemplo, o canal ali do Fluxos, o único canal ser o chat do Facebook, por exemplo, um exemplo. Mas de vários exemplos, a dinâmica não está centralizando, a gente está querendo esse centro o tempo inteiro. E a gente entender que essa dinâmica ela acontece em qualquer interação humana, né? Que a gente tenha. Tudo é uma dinâmica que é muito grande, é muito além, né? E não achar que só a gente que está no fluxo, digamos assim, né? Sim. Pô, perfeito, Felipe. Isso me parece que me fala também sobre essa integração entre a realidade também virtual e a nossa realidade vivencial, assim, né? E de alguma maneira também essa dinâmica entre aquilo que é local e aquilo que é global e como é que a gente está conectando isso, né, na nossa experiência. Eu acho que tem água para correr aí, né? Até a gente conseguindo, acho que diluir tudo isso mesmo na vida, na experiência, porque eu ainda me vejo nesse lugar de tentar compreender o papel desse momento. Por exemplo, hoje é um especial para mim porque aconteceu da forma que eu realmente acredito, né? Que é isso, aconteceu. Então, esse fenômeno eu consigo integrar, assim, né, na minha dinâmica de fluxo mesmo. Aí, mas quando a coisa está naquele monte de encontros marcados para isso e aquilo, eu realmente tenho dificuldade de acompanhar isso de uma forma que eu sinta, eu estou acompanhando alguma coisa. Então eu acabo vivenciando muito essa a realidade aqui, né, a minha experiência direta com as pessoas, o convívio e tal, e de tempo em tempo assimilando e absorvendo um pouco desse conteúdo virtual, das interações e tal, e percebendo né, como é que eu chamo? As semelhanças ou as confluências, não sei a palavra agora. Mas ao mesmo tempo também buscando, porque quando a gente fala do papel, quando a gente estava falando do papel de animador, de NetWeaving, isso tudo, e quando a gente fala do Vinícius, da força, da potência que ele tem, a gente está falando de uma pessoa que de fato dedica, eu acho que muitas horas, né, Vinícius, para esse contexto virtual. Isso acaba trazendo também... Isso, Nayara, é minha vida, né? Assim, eu vivo assim há quase 20 anos, né? Então, não é nem umas horas, é 200% da minha do meu. Vocês entenderem, antes de existir a estação eu já vivia da forma como vocês estão começando a se apropriar, né? Cada um com uma perspectiva diferente, né? Para trazer para a sua vida, né? Só que eu vivia isso numa escala interativista, fractal, distribuída, mas não tinha, como por exemplo hoje tem, a animação em rede, né, da estação experimental da Dos Galáxias em termos de capilaridade. Quando eu estava mostrando aquela imagem ali, eu queria dizer para vocês que eu não sabia dizer o quantitativo de pessoas que estão em cada daquelas bolhas ali, né? Outro dia eu fiz uma estimativa que hoje, juntando todas as bolhas e o volume de interações, a gente está falando potencialmente aí de um organismo de em torno de entre 5 e 10 mil pessoas, né? Assim, na animação em rede da estação. Entendeu? Quer dizer, por quê? Porque ainda tem muitas localidades ali, tem muitas pessoas que não chegam, por exemplo, na criptojornada, que estão no Gleb, né? Que estão no MOB, P2P, mas não está no OVNI. Então, assim, tem muita gente. Então, não dá para... Não tem como a gente pode fazer uma estimativa, né? Mas não tem como saber exatamente, nem é o interesse saber, né? Não existe esse interesse, né? O interesse é que as pessoas se apropriem disso no tempo de cada um, né? Conforme as conversas, conforme as experiências. Principalmente, sabe, Nayara, a gente não está falando de conteúdo aqui, né? A gente está falando de experiências, né? Das experiências, da mão na massa, né? De sofrer as dores do parto, né? De vários partos, né? De forma conflituosa. Diga, meu amor. Mas a gente também estava falando
dessa rede, dessa dimensão, não sei como falar, da rede que de alguma maneira viabiliza dinâmicas como essa do encontração. E também o fato de você ter essa rede, de você conectar com muitas pessoas, de você poder diluir essa informação num organismo maior. Assim. No ambiente de software livre, né, acho que não sei se todo mundo conhece aqui, mas eles chamam isso de guardião do kernel. Né? É como se eu fosse uma espécie de guardião do kernel, vamos dizer assim. Né? Mas que todos aqui potencialmente são também, entendeu? O guardião do kernel no software livre é aquele cara que conhece a essência, né? Conhece o DNA da história, né? Conhece os códigos-fontes, né? Os códigos-fontes que estão ali abertos, etc., para serem compartilhados, e vive garantindo que eles sejam abertos e compartilháveis para toda e qualquer pessoa, entendeu? É mais ou menos isso. Mas esse papel, mais uma vez, eu não desejo nenhum tipo de papel para mim, Nayara. Para vocês entenderem, eu evito pra caramba qualquer tipo de centralização ou geração de persona em cima da minha pessoa, entendeu? Por exemplo, convites para eventos conferentes, para dar palestra, para fazer isso, eu estou totalmente fora. Isso, por exemplo, era uma característica inata do Oswaldo. Né? O Oswaldo criou uma persona, né? Dava aulas, fazia palestras, etc. Quer dizer, então, nisso eu e o Oswaldo somos completamente diferentes nesse sentido. Né? Absolutamente diferentes. Né? Eu busco sempre estar nessa dinâmica de me ver como uma pessoa comum com todo mundo. Entendeu? É isso, mais ou menos. Não sei se eu respondi, mas é isso. Mas não acho que você vai deixar de ser uma pessoa comum, porque você está divulgando um trabalho que eu acho muito importante isso que você faz. E é um trabalho, cara. Eu acho que divulgar isso é muito legal, assim. Não é assim... mal ou bem, você tem um papel diferenciado, por ser o iniciador da dinâmica, né? E é você que dá o impulso, muitas vezes, né? Você tenta fazer com que as pessoas deem um impulso também, mas isso é um trabalho para as pessoas darem um impulso. Tem que dar um impulso para elas darem um impulso, entendeu? Então, está impulsionando. Você tem um papel importante nisso, né? E é justamente o que te dá essa capacidade, Vinícius, é o seu engajamento. E essas palestras, essas aulas, essas divulgações, elas são um tipo de engajamento também que eu acho importante. Eu entendo sua perspectiva, Priscila. Mas fala, então, dentro da experiência que eu tenho também, né? Conheço o Vini, mas conheci o Oswaldo também. Desde o primeiro momento, quando eu conheci o Oswaldo, eu tentei, entre aspas, roubar o kernel dele. Quer dizer, tentei sugar, mas não roubar de tirar dele, mas sugar o entendimento que ele tinha sobre rede, sobre o universo, sobre vida, sobre tudo. Né? Isso aconteceu comigo em qualquer centro que eu vejo, eu percebo que eu tenho essa vontade, né? Que é um diferente de, por exemplo, mas é uma vontade que ela me gera um certo comprometimento de vida mesmo, assim. Por exemplo, ontem eu estava conversando sobre a estação experimental com uma pessoa que eu conheço, que ele é dono de uma casa colaborativa aqui em Salvador, quer dizer, ele é sócio, né? E ele sempre está interessado, ele não está satisfeito com o papel que ele está de lá e quer distribuir um pouco mais isso, né? E eu já converso com ele há um tempo sobre isso. Aí a gente passou um tempo sem conversar, eu fui introduzir, voltamos a conversar, puxando papo, daqui a pouco veio o papo da estação experimental e lá vai eu. Agora, é tão subliminar essa coisa do centro, que eu vou falar da estação experimental e eu começo a meio que usar a linguagem que o Vinícius usa. E eu fico meio que sempre querendo... Minha dinâmica é sempre tomar do Vinícius a palavra, isso internamente, tomar dele a palavra e transformar em minha palavra. Né? E aí, isso é muito engraçado, porque... por exemplo, eu percebi que uma das coisas que ficou com a impressão... minha impressão foi que, eu não consegui explicar direito. E
percebo que acho que ele não entendeu direito. Eu podia ter usado vários exemplos, só que na minha cabeça na hora não veio os exemplos. Eu meio que me apropriei muito do que o Vinícius, da forma que o Vinícius fala e fui colocando, né? Fome. E aí é um exercício constante meu. É constante meu isso. Qualquer dinâmica dessas que a gente está fazendo aqui na estação experimental, eu sempre preciso. A minha dinâmica é. Eu consigo meio que copiar, mas aí depois eu tenho que transformar isso para mim, né? E aí eu acho que cada um, isso é meio individual, eu acho, sabe? Isso aí cada um vai ter uma dinâmica. Tem gente que não copia nada, já transforma automaticamente para si, enquanto não transforma para si, não entende, né? Não gera entendimento, não entende. Eu já não, eu copio tudo. Aí depois eu vou transcrevendo, é muito doido isso. Muito interessante, Felipe, o que você acabou de falar, porque essa é uma das coisas que a gente percebeu nas investigações, nas explorações, no convívio do dia a dia, da animação de estação, essa coisa de cada um criar seu próprio linguajar, né? Seu próprio dialeto, né? Em cima digamos, da língua. Agora, não se engane, de fato a gente está criando neologismos, né? E isso é uma coisa interessante que você está falando, Felipe, porque, por exemplo, a Priscila hoje aqui, no início da nossa conversa, não imprevisível, né? Aliás, a gente vai ter que terminar daqui a pouquinho, porque a ideia era eu estar fazendo uma outra coisa daqui a pouquinho. Que é o seguinte, ela falou de doação, por exemplo. Isso é uma palavra que a gente não usa na animação da estação. Por quê? Porque ela é uma palavra que está capturada sistemicamente pela sociedade como ela está, né? Quando você fala doação para alguém, você já vem com todo o entendimento da sociedade como está, o que é uma doação, né? Assim como colaboração, assim como ajuda, né? Então, assim, tem algumas palavras que estão capturadas pelo imaginário social existente, né? E que, quando você vai falar com o sentido que a gente quer falar, por exemplo, quando a gente quer falar, por exemplo, de distribuir no fluxo, de compartilhar no fluxo, ninguém, a princípio, nesse sentido, está fazendo uma doação convencional. Entendeu o que eu estou falando? Não está fazendo uma doação, não tá dando a mão para dar uma ajuda, né? Eu estou ajudando a Priscila, eu estou ajudando a Nayara. Não. Então, a gente, sim, estamos criando, como na Prospera também se criou, em qualquer outro ambiente se cria, está se criando neologismos, e nesses neologismos vão sair vários dialetos. Apropriação, né? Vai ter o dialeto do Felipe, da Priscila, da Nayara, do Marquinho, do Severino, lá por diante. A ideia toda é essa. A gente está criando o novo, né? Literalmente o novo. Né? E o novo é novo. Né? O novo não é velho. Né? Então, assim, o novo é novo. Né? Então, ele tem o espírito de uma coisa nova, né? Uma coisa emergente, nascente. Né? Então, é natural que cause estranheza, é natural que cause todos esses atritos que estão causando, é natural, né? É natural que seja contestado, né? Que as pessoas tenham resistência para não se apropriar. É natural pra cacete. Posso falar? E é mais que bem-vindo. Fala, Marquinhos. É porque fica meio estranho falar que as pessoas... eu entendo que as pessoas possam tomar uma repulsa. Para mim foi totalmente ao contrário, né? É porque a E2 Glatt, justamente, ela me colocou na posição que eu desejei a minha vida inteira, se ligou? Quer dizer, ou uma realidade que foi colocada, na verdade, se ligou? Então, de eu ter conhecimentos e vivências para isso ser o meu modo de vida, de transacionar, né? Eu não tive muito espaço dentro dos campos dos perfis, né? E tudo mais. Só veredei para o lado da música, tentar, né, ter um respiro, um rescaldo, né? E, enfim, eu nem quero música, porque isso é uma coisa meio estranha para mim ainda. Na verdade, falar de artista, para mim, já sou uma coisa estranha, se ligou? Mas, enfim, eu gosto de expressões, né? Então, fica muito estranho para mim. Aí, dos Gladys, eu estou num ambiente, eu tenho essa toda com a coisa, e aí, às vezes, eu fico me indagando, fica muito se eu falar, né? Mas, por exemplo, em São Paulo, o exercício que eu tive com a Maia, e aí, refletindo e somando
de toda essa distância que eu fiz, né, em 1 mês e 15 dias, né, vamos botar assim, 1 mês, né, tal, cara, eu botando uma pesquisa, me forçou a botar uma perspectiva de valor da peça que foi composta aí na cidade de São Paulo. Cara, eu cheguei para ela, eu falei, cara, tipo, pode de mínimo aí tu botar meio mil aí numa peça dessa, na maior, que sai mole, né? Tipo, sai meio mil e você vai escambiando, porque assim, eu não trabalho com valor, na verdade, né? Eu trabalho justamente com essa ideia de interação. Eu vou me interar com um cara que interessou por aquela peça. E vamos ver o quanto ele se disponibiliza para levar aquela peça embora. E aí, tipo, tô tendo uma vivência louca com aquele cara, sacou? Tipo, de ele me entender, eu entender onde ele quer chegar e aquilo virar um valor, e aí tudo bem. Aí o negócio gira. Então, para mim, a E2 Glátis é isso, né? Por isso que agora que esse ano eu tomei essa envergadura de presente aqui na interação online, né? Porque eu faço E2 Glátis todo dia. Eu tô aqui no Cantagalo, eu faço horta aqui na parada, e aí, tipo, já me convidaram para fazer uma oficina, já tenho espaço aqui, enfim. Então, eu já estou fazendo isso, essa questão orgânica, eu já estou fazendo já. Eu queria fazer umas outras coisas, mas na minha área, que é disponibilidade de conteúdo, né? Fomentação nesse sentido, né? Enfim. Mas para mim é isso. Aí fica meio louco quando eu escuto essa coisa de distância. Cara, é meio que fazer uma navegação mesmo, né? A vida é de experimentações mesmo, né? Então é navegar ou não navegar. Eu só estou dando a minha perspectiva, na verdade. Estou dizendo que é uma verdade absoluta. Estou dizendo o que o Grátis faz dentro do meu tema e o que ele faz na minha órbita, né? As coisas secundárias que ele promove a partir de uma filosofia PDE, enfim. Aí é essa coisa. Obrigado, Vini, pelo espaço. Imagina, Guilherme. Te agradecendo. Olha só, galera, eu vou cair todo mundo aqui, porque eu preciso fazer umas coisas, entendeu? Na verdade, isso aqui foi completamente improvisado, que eu acho ótimo, mas não tem como continuar. Nayarazinha, meu amor, espero que a gente tenha conseguido nessas conversas, nesses compartilhamentos, gerado algum fiozinho que seja, né, de compreensão, de entendimento, ou de início de entendimento que nós estamos nos propondo a fazer e estamos fazendo, né, aqui. Não, ficou bem clarinho. Na real, era só uma confirmação. Era só uma investigação para a gente ir dissecando a experiência e descobrindo na prática. Mas é isso. Aí depois, em algum momento, eu vou talvez chamar uma conversa só para compartilhar um pouco o que está acontecendo aqui no Lotus. E Por favor. Gente, se vocês quiserem, quem se sentir chamado, Fica a sugestão, né? Não precisa ser você exatamente, mas pode ser junto com o Severino, com o Bira, com quem você quiser, com o João, sei lá. Fica a sugestão de você abrir uma criptotrilha chamada Criptotrilha Lotus, né? Na criptojornada, entendeu? Fica apenas como sugestão, né? Assim, então, se é uma coisa que te chamar, manda ver. Assim como a Pesquinha vai abrir uma criptotrilha lá, né? Junto com o pessoal ativista, né? Que ela conhece da Uninômade, né? Então eu tenho que talvez entender um pouco, só compreender como é que se faz isso. E vou fazer com um monte de gente, assim. Não, porque, de novo, a gente volta pro lugar do papel e do valor da comunicação, né? Para mim, realmente tem um lugar de talento nisso, sabe? Ainda que eu depois entenda a proatividade como um momento, como ação alinhada com esse talento, mas o comunicar nesse lugar, ele tem
ele tem um papel, né? E talvez é isso, encontrar a forma de comunicar o valor e a experiência do Lotus para que isso faça sentido em outros lugares, para outras pessoas que não estão aqui agora. Vai ser legal também compartilhar isso com vocês. Beleza, eu estou à sua disposição, Felipe também, Priscila, Severino está do seu lado, o Bira que está dormindo também, Marquinho, tá todo mundo, tá? Todo mundo aí tranquilão. Tá bom, gente? É isso. Vem cá, Vini, rapidinho. Só não vou demorar muito tempo, não. Só te fazer uma pergunta. Vocês conversaram ontem o negócio do mapeamento, a ideia do vídeo mapeamento. Vocês não gostaram, não? Achei tão legal. Não. A gente pode fazer de tudo. A gente começou pelo básico do basicão, né? O mais simples possível. A gente abriu um Pirate Pad, fez umas 4 perguntinhas. Você vai botando seu nome lá e respondendo. Depois a gente começa a fazer vídeo, começa a fazer mapeamento, começa a fazer a história toda, entendeu? Tá Bom, galera? Beijo no coração, tá? Valeu, beijo. Vou cair todo mundo aqui.